Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Marcelo Frazão, bem-vindos a esse nosso canal, já é o quinto canal, né? Quase foi derrubado sem eu publicar o vídeo sequer. Eu coloquei o vídeo do curso para baixar na plataforma e nós levamos o strike sem sequer publicar o vídeo. Então isso quero que fique para vocês como reflexão, né? Porque... Bom, eu vou falar sobre assuntos importantes aqui, vou reagir a um vídeo do Paulo Figueiredo, que é importante, em 40 anos é a primeira vez que nós temos a oportunidade de levar para o mundo a verdade sobre o que aconteceu no Brasil. Nós vamos reagir à fala dele lá no Congresso americano, para ver se era isso mesmo que ele deveria ter falado, né? Era assim que ele deveria ter respondido a canalhas, né? Criminosos, esquerdistas, mentirosos, né? E aí a gente vai decidir se está certo ou não. Vamos continuar com esse nosso propósito, que é o que a gente tem desde o início, de mostrar o caminho, né, dar a solução para o problema. Não é só ficar falando, isso aqui não é blá blá blá, não é jornalismo, é dar a solução, mostrar o caminho, que é o que eu tenho feito todos esses anos. Para a gente atingir o objetivo, nós temos que percorrer vários passos, e que não estão sendo percorridos por essa direita, tá bom? Espero que vocês gostem aqui dessa nova cara. Quer dizer, nós tivemos aí o canal quase banido, simplesmente que eu coloquei um vídeo que é para o nosso curso dentro da plataforma. O vídeo nem foi ao ar, ele não foi publicado e eu tomei o strike. Quer dizer, eu acho que o que o YouTube deveria fazer é colocar, ó, esse vídeo não pode ser publicado, não é isso? Esse vídeo não pode, porque o conteúdo não é o que a gente quer, não é o que a plataforma deseja. Tudo bem, eu não publico o vídeo, mas me dá um strike, uma advertência, uma punição. Se eu tiver outro, eu perco o canal novamente, né? Então, aí eu acabei tirando quase todos os vídeos e aí eles acabaram de tirar o resto dos vídeos. Então, a pergunta que eu quero que fique no ar para vocês é essa. Por que só eu tenho que passar por isso? Esses dias, no último vídeo aí, que teve pouquíssima visualização, é engraçado isso, que depois de tantos anos aqui, é sempre a meia dúzia de vocês, e aliás, meu muito obrigado a todos vocês de coração, né? E é por vocês que eu vou continuar o trabalho aqui. Mas assim, é meia dúzia realmente que está disposta a aprender. O pessoal quer ouvir a fofoca do dia, o que está acontecendo, e basta fazer uma reflexão. Peguem tudo que aconteceu nos últimos anos, que vocês ouviram, vê se isso mudou alguma coisa. Não mudou, não mudou, não vai mudar absolutamente nada. A gente ficar ouvindo a fofoca não vai mudar nada. E quando a gente tem raríssimas oportunidades como essa aqui do Paulo Figueiredo, que eu vou mostrar para vocês, a gente não consegue aproveitar. Então, enfim, assim, tem muito assunto para eu falar com vocês, e aí a gente deu essa cara nova aqui, porque eu entendo assim, que eu vou fazer a partir de agora, reagir a essas falas equivocadas de muitos, ou falas corretas, e dessa forma eu vou ensinando vocês. Não vou fazer aulas longas mais aqui, porque eu acho que não tem sentido, né? As pessoas que querem de fato aprender, elas vão aprender com a gente no curso. Aí eu faço o curso, eu me dedico toda hora, os nossos amigos aqui que me ajudam falam, por que o senhor fica falando no YouTube? Por que o senhor não vai falar no curso? Né? Porque é lá que o pessoal vai lá, quer aprender, aprende, né? Quem não quer, não quer. Toda hora eles ficam brigando comigo, né? E eu digo para eles, porque eu não quero abandonar o pessoal do YouTube. Mas na verdade, quem está no YouTube é quem quer aprender e vai acabar indo fazer o curso, né? São pouquíssimas pessoas que não vão ter dinheiro para fazer o curso. Então, por essas pessoas que eu venho aqui, mas infelizmente ainda quem ajuda a manter o nosso trabalho aqui no YouTube, são as mesmas pessoas provavelmente que vão fazer o curso também. Então, continuamos contando com vocês, com o apoio de vocês. Está aqui o meu Pix, né, que é o meu celular, é só me ligar, né, é o Pix normalmente, esse é o meu telefone, só que precisa telefonar, senão eu não consigo ver a mensagem de vocês, como eu já expliquei muitas vezes, tá bom? Então, assim, só um aviso rápido para vocês que estão comigo há muitos anos. Eu fiquei aí uma semana sem gravar, porque eu fiquei sem voz, sem nenhuma voz, né, durante uma semana, muito resfriado, com dor de garganta. Acho que desde os meus 10 anos de idade que eu não ia no hospital tomar uma injeção para um antibiótico aí, para parar a infecção, eu e a Vanessa.
E a Vanessa, infelizmente, a gente fez o exame agora anteontem aqui, ela tem um nódulo, né, da tireoide, é o problema da tireoide, além dos olhos afeta a tireoide, e ela tem um nódulo, um tumorzinho, né, que a gente não sabe se é benigno ou não, maligno ou não, e ela vai ter que fazer uma punção, né, aquilo que enfia agulha, retirar material, coletar para ver se é câncer ou não, aquela história, né. Então, assim, semana passada foi processo chegando, que a gente teve que pagar. Então, todo dia é uma luta aqui. E o que a gente percebe, como eu vou mostrar para vocês aqui, é que é sempre a mesma meia dúzia que nos apoia. Prestem atenção, o que eu estou falando não é só relacionado a mim, a questão financeira, de vocês ajudarem ou não, para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Porque eu não posso monetizar o canal. Eu ia monetizar agora, e agora só posso tentar monetizar lá para novembro, se eu não me engano. Outubro, novembro, a Vanessa está falando. Por que, pessoal, eu sou punido, tenho quase o canal banido, por um vídeo que sequer foi publicado? E eu não falei nada proibido. Eles entenderam que eu falei alguma coisa, mas tudo bem. Agora o vídeo não foi publicado. Agora eu quero que vocês entendam isso. Como é que esses canais de direita, né, que eu odeio esses gestos, mas como é que esses canais de direita, entre aspas, eles estão aí há anos e não tem punição? Ah, não, tomou a puniçãozinha aqui, ali, sim, isso aí todo mundo tem, não é disso que eu estou falando. É de ter o canal banido e ser perseguido mesmo. Eu tenho que começar toda hora do zero, que nem eu estou começando aqui. É disso que eu estou falando. Então, tem alguma coisa errada. Ou o que eu falo realmente afeta, ameaça esse sistema, como as pessoas gostam de dizer, né? Ou alguém tem alguma implicância muito grande comigo. Porque com os outros isso não acontece. Não acontece. Vocês entendem? Ou eles estão falando coisas que não vão levar a absolutamente nada. E é esse o fato. Essa é a questão, esse é o ponto. Por isso aqui o nome do canal. É disso que se trata. E esse é um canal que a gente era para ter aberto há muitos anos, né? E é uma frase que eu sempre usei, os amigos falavam, não, você devia colocar essa frase mesmo. É disso que se trata. E nós vamos falar aqui muito sobre isso. Então, enfim, é o seguinte, obrigado pelas orações de todos vocês. A gente está aqui agora, fica apreensivo, porque a Vanessa vai ter que fazer esse exame, dolorido, enfiar uma agulha no pescoço, retirar o material, e aí, né, deixa eu só ver se está gravando aqui. Enfim, mais um combate aí que a gente tem que enfrentar, mas enfim, vamos em frente. Então, assim, é aquilo que eu falei, nós vamos ter aqui as aulas. Vou tentar fazer as aulas, vou continuar ensinando alguma coisa, só não vou conseguir me estender e ficar uma hora aqui, que nem a gente sempre ficou, fazendo as aulas, porque é aquela história, quem quer fazer as aulas pode fazer no curso, vai fazer no curso, porque já ajuda a gente normalmente, né? E aqui no YouTube a gente vai tentar fazer de uma forma que atinja mais pessoas, de uma forma tranquila, que nem a gente falou já muitas vezes, hoje mesmo o cara me ligou lá na situação no Rio Grande do Sul, não sei o quê, e aí assim, eu não posso falar o que eu acho, né? A gente não pode mais. É como se a gente vivesse durante o Holocausto nazista, né? E a gente ia falar o quê? Quem que podia falar alguma coisa contra nazistas na época? Ninguém, não tinha como você falar. Agora, se você tivesse ali o seu jornalecozinho ali, né, o seu canalzinho falando amenidades, que não ameaçava a SS, né, a Gestapo, não tem problema. Agora, eu falo 2, 3 palavras, eles vêm e me punem. Tem alguma coisa errada aí, que eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Mas vamos lá. Eu quero só lembrar aqui, antes de mostrar o vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês, reagir à fala do Figueiredo, nas próximas vezes eu não vou ficar me estendendo muito, mas aqui eu quero mostrar para vocês só É mesmo, eu fechei de novo? Não. Eu quero mostrar para vocês aqui a nossa promoção aqui, olha lá. Concorra um abraço. Você vai ser um sócio do canal para manter o nosso canal aqui no YouTube. É a única forma da gente se manter no YouTube, já que eu não posso monetizar nunca. Então, aqueles que gostam, que querem que eu continue aqui no YouTube falando, essa é a maneira que a gente encontrou. Está aqui a Vanessa
é um suporte aqui, a Vanessa que atende, vocês podem mandar uma mensagem para ela, ou o Pix nesse telefone, e ela vai mandar para vocês, vocês mandam o número, e a gente seleciona aqui os números aqui, tá bom? Deixa eu só desligar aqui. Acho que deve ser o amigo Fernando que me ajuda aqui. Então, essa aqui é a rifinha da última semana, e aqui, na parte de baixo, já alguns números, mais uns números vendidos, tá bom? Então, conforme vocês... Oh, meu Deus! Conforme vocês vão adquirindo, é que o amigo entra aqui para me ajudar com o computador. Vanessa, manda uma mensagem para o Fernando para mim, por favor. Tá vendo aqui? Então, aqui, esses são os números vendidos, eu vou marcando aqui, né, conforme vende. Então, ainda restam todos esses aqui, como vocês podem ver por aqui, é meia dúzia que sempre que ajuda. Então, isso aqui é um termômetro, para vocês verem a dificuldade que é a gente continuar o nosso trabalho. Além de toda essa perseguição que a gente sofre, eu ainda falei para um amigo essa semana, se eu sair do YouTube, como é que eu vou fazer daqui a pouco quando chegarem as multas dos processos que eu tenho que pagar? Como é que eu vou fazer sozinho? Né? Porque ninguém lembra. Então, esses daqui são os números que vocês já adquiriram. Obrigado. E aí, eu pensei o seguinte, vocês escolhem aí, ou a gente sorteia umas canecas com o nome do canal, né, com uma foto minha, do Bolsonaro, ou vocês preferem ganhar um kit de churrasco com o nome de vocês, ou com o nome do nosso canal, o que vocês acharem melhor. E aí a gente dá de brinde para vocês, porque vocês vão concorrer mesmo, é um abraço, porque a gente não pode fazer rifinha também. Todo mundo faz, o Brasil inteiro faz, rifa de milhões aí, mas nós não podemos fazer. Então, a gente vai, vocês ajudando a gente com R$20, está aqui em cima, né? Vocês vão concorrer a um abraço nosso aí. E aí, depois a gente manda um brinde para vocês em agradecimento ao que vocês fazem por nós, tá bom? Então, tá aí. Deu para entender? Basta ligar aqui para a Vanessa, nesse número, né, e colaborar com R$20, vale um número aqui, para vocês concorrerem ao nosso abraço. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, deixa eu colocar aqui na entrevista e nós vamos reagir a esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Para quem não sabe, ele esteve lá no Congresso americano. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, antes que eu diga já, deixa eu explicar. Eu já falei sobre esse sujeito, esse Paulo Figueiredo, que ele é um imbecil, arrogante, um moleque irresponsável, imaturo, inconsequente. E ele, no alto da arrogância dele, ele realmente se acha melhor, mais competente, mais corajoso, mais qualificado, uma mente brilhante que está muito acima do presidente Bolsonaro. Ele realmente acha e diz isso claramente, então um monte de gente segue o cara e admite isso. E se o cara falar um negócio desse na minha frente, é difícil ele sair inteiro, né? Mas ele fala no canal dele, as pessoas acham normal um canalha como esse atacar o presidente Bolsonaro dessa forma que ataca. Denegrir o presidente como se ele, um moleque que nunca trabalhou na vida, desculpa, realmente fosse mais qualificado do que o presidente Bolsonaro, que, ao meu ver, levando em conta toda a experiência de uma vida, toda a minha obra publicada, décadas de ensino de política, até hoje não apareceu ninguém no YouTube, afinal de contas eu não sou ninguém, né? Quem vai perder tempo de debater comigo? Mas apareceu ninguém até hoje para dizer que o presidente Bolsonaro não é o maior líder da história da humanidade. Estou esperando. Me convidem aí para um podcast desse qualquer, né? O que não falta é podcast e idiota indo em podcast aí. Então, tá certo que eu não sou uma maravilha, mas tem muito idiota aí mais insignificante que eu, que é convidado. Então, me convidem, vamos fazer um podcast dizendo aí, reúnam a bancada e me provem que o presidente Bolsonaro não é o maior presidente da história, o maior líder da história desse planeta. Então, assim, eu já falei o que eu tinha que falar sobre Paulo Figueiredo. Agora nós vamos falar aqui especificamente sobre o que ele disse aqui e vamos ver se eu responderia da mesma forma que ele. Principalmente se fosse um parente meu que estivesse sendo acusado do jeito que esses canalhas da esquerda acusaram o avô dele, o presidente Figueiredo. Vamos ver se a gente reagiria assim. Então, deixa eu colocar aqui no início. Deixa eu ajustar o som aqui, acho que está tudo certo.
que agora eu estou ficando aqui moderninho com isso aqui. Vamos lá. Let me turn to you, Mr. De Sa Silva. No, I know I got that wrong. Figueiredo and Desai Silva are going to be hard for that. Yeah, Silva's easier. I should have spent last night studying the pronunciations rather than my. Well, my- it's my- Fee Gay, and I know you're a very big LGBT supporter. So Fee Gay Redo. I am, in fact. I know. A big supporter I of know. LGBT. Bom, então aqui só uma observaçãozinha, quer dizer, ele está lá no Congresso americano, eu acho assim, ninguém é igual a ninguém, né? Ele tem uma maneira de ser, eu tenho a minha, mas eu acho que o assunto é gravíssimo no Brasil, ou alguém tem alguma dúvida, senão eles não estariam lá. E aí ele não perde a oportunidade de fazer uma piadinha, né? Porque eles são meninos, assim, divertidos, né? Eles são, não é divertidos, eles são alegres, assim, né? Eles estão sempre felizes, sempre rindo, enquanto eles descem o cacete no presidente Bolsonaro, né? E aí aproveitou para fazer uma piadinha sem graça, falando de gay, né, no nome dele, e ela é uma defensora dos gays. Ela falou, sou mesmo com orgulho, quer dizer, só deu munição para a mulher. Eu não vejo qual é a graça desse tipo de... Deixa eu ver o óculos melhor aqui. Qual é a graça aqui desse tipo de piada num assunto grave como esse, mas vamos lá. You're Yes. right. Thank you very much for noting that. Thank you, Mr. Chairman. Só quero lembrar o seguinte, ele já falou, ela teve uma fala aí que repercutiu na mídia, eu vou colocar aqui para vocês verem, quer ver? Eu não coloquei não, mas eu vou colocar aqui agora. Eu tinha selecionado, mas... Paulo Figueiredo no Congresso americano. Tá vendo aqui, ó, toda a mídia ridicularizando, né? Democrata confronta Paulo Figueiredo, está sendo investigado, quer dizer, é o que a mídia vai fazer, sempre, né, deturpar os fatos, olha lá. Se recusa, jornalista brasileiro se recusa a responder se repudia a ditadura militar ou não, quer dizer. Então, eu garanto que se fosse comigo, esse tipo de manchete não teria, porque se vocês buscarem aí o que eu disse nos meus depoimentos à Polícia Federal, vocês vão ver claramente o que eu digo, muito bem explícito. Olha lá, extrema-direita dá vexame na tragédia do Brasil, né, nos Estados Unidos. Vexame nos Estados Unidos, alheia à tragédia do Brasil, quer dizer... Enfim... Olha lá, democrata critica a audiência sobre democracia. Aí você pega a fala da mulher aqui, ela vai estar falando aqui o seguinte, eu acho que a gente devia estar aqui falando da Amazônia, das mudanças climáticas, não devia estar aqui perdendo tempo de falar. É claro que para eles a direita ser perseguida não quer dizer nada, né? Bom, então, assim, olha lá, bolsonarista é humilhado nos Estados Unidos, né? Responda agora, sim ou não. Quer dizer, a Lambisgoia queria que ele respondesse sim ou não, se ele é a favor. Vá para aquele lugar. Eu vou responder do jeito que eu quiser, sabe? Faltou umas respostas assim, mas vamos analisar aqui que é importante o que está acontecendo. Mr. Figueiredo. Close enough? Good job. I have a few simple Bom questions. trabalho. We'd appreciate simple answers, and I know the chairman would like to get us out of here by noon, so maybe we can expedite this. Can we agree, you and I, that the 1964 to 1985 military government was an anti-democratic regime responsible for killing hundreds of political opponents? It depends. Depende, não era. Então, ponto final. Já começou a resposta errada. O regime militar era antidemocrático, que matou um monte de gente. Vamos ver ela falar de novo? Essa não é a minha resposta. Vamos ver a resposta dele, depois eu dou a minha. Chairman would like to get us out of here by noon, so maybe we can expedite this. Can we agree, you and I, that the 1964 to 1985 military government was an anti-democratic regime responsible for killing hundreds of political opponents? It depends. You can't compare what was happening in 1968, as Professor here can better explain, to what was happening, for example, in 1979. When my grandfather was president, for example, he already got in power with the AI-5, which was a very undemocratic act
it was not in place anymore. First thing that he did was to give amnesty to political prisoners. We had free speech. We had the Supreme Court working. I'm trying to answer your question. So you disagree that the military government was an anti-democratic regime? Well, it's a nuanced answer, like I just said. Part of it, yes. Part of it, no. Okay. Do you agree that they killed hundreds of political opponents? Some of them, yes, and some of them in the guerrilla as well. Okay. But I don't think that's the purpose of what we're talking about here. This is not a hearing about the history of Brazil. It's about what's happening Okay, now. so let's move on. Do you believe that the 2022 elections, and by the way, history does dictate what a democracy looks like, as I noted in my opening remarks. So history is very, talk about very Vargas, relevant. yeah. Do you believe, sir, that the 2022 elections were in fact free and fair? I do not. Do you believe that the Brazilian armed forces then should have acted to support President Bolsonaro's draft decree? Who? I'm sorry? President Bolsonaro's, do you believe that the Brazilian armed forces should have acted to overturn the 2022 election results? I do not. Okay, so even though you don't believe them to have been fair and free, you don't believe that the armed forces, you believe they properly acted in not acting to overturn those results? Madam Congresswoman, are you familiar with the report of the military on the elections of Brazil? I am, yes, but So what do you think they should have done when they realized that Brazilian elections was? It's a simple, do you believe that the armed forces acted appropriately? I do not. And let me just read a few statements by former President Bolsonaro's, and let's just see if we can agree or disagree on this. These are quotes. Elections won't change anything in this country. It will only change on the day that we break out in civil war here and do the job that the military regime did not do, killing 30,000. If some innocent people die, that's fine. In every war, innocent people die. Agree or disagree with that statement? That statement is from 1994, and I completely disagree with it. And You're I think very President familiar with the statement. Yes, he made it as a member of Congress, but then years Yes. later as a presidential candidate. So I disagree. He refused to disavow that statement. So you agree or disagree I with that? completely disagree with that statement. Okay. And then he went on to say, I have three alternatives for my future: being arrested, killed, or victory. Do you agree or disagree with that statement at the time that he made it? Well, I think he has a very high chance of being arrested, but I disagree with his statement as well. And do you see that as an acknowledgement that he might Só lose the minutos. 2022 election? Só minuto, oi. Não, só minuto, pessoal. Okay. And then he went on to say, I have three alternatives for my future: being arrested, killed, or victory. Do you agree or disagree with that statement at the time that he made it? Well, I think he has a very high chance of being arrested, but I disagree with his statement as well. And do you see that as an acknowledgement that he might lose the 2022 election, his statement? I think he expressed his distrust on the electoral system since the beginning. A esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm Because we're going to be Aí é o seguinte, aí ele faz um vídeo se orgulhando disso aqui. Isso, para mim, foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na minha vida. Eu vou voltar para cá, porque é isso, é disso que se trata. Isso é o que interessa. Se a gente quer mostrar para o mundo, que é o que ele está dizendo, que eles é que estão mostrando, é o Eduardo, né, articulando lá, graças ao presidente Bolsonaro, com o Trump, com o Elon Musk, que está conseguindo fazer isso nos Estados Unidos. Não, é ele, é o Paulinho Figueiredo, o herói da turminha aí, como é que eu falou, dos Faria Limers, né? O Alan dos Planos, eles é que vão salvar o Brasil, com o jornalismozinho deles. Então, assim, são das falas mais vergonhosas que eu vi na minha vida. Tanto por ser de um brasileiro patriota que se diz de direita, porque esse cara não é de direita nem aqui nem na China. Quem ainda não entendeu isso, quer dizer, é porque está assim, há anos-luz do que nós ensinamos no nosso canal.
né? Ser de direita não é isso. Esse cara, eu não vou voltar nesse assunto, mas a gente vai falar muito aqui, mas assim, todo o posicionamento dele, do Adrilles lá, dessa gente, é completamente antidireita, né? Mas o cara, o Figueiredo, é o avô dele. Se o cara se orgulha tanto do avô, como ele diz, aí ele permite que uma lambisgoia dessa denigra a imagem do avô, da forma que essa mulher fez na cara dele, e ele não fala nada, ele não reage. Aí denigra a imagem do presidente Bolsonaro, difama o presidente Bolsonaro, usa falas do presidente Bolsonaro, do tempo em que o Brasil estava sofrendo um golpe de Estado, a implantação de uma ditadura comunista que perdura até hoje, e aí ele vai condenar as falas do presidente Bolsonaro. Vocês percebem que ele quer desvincular a imagem dele do presidente Bolsonaro, quando um patriota de verdade, como todos nós que somos bolsonaristas, deveríamos estar orgulhosos de falar o nome do presidente Bolsonaro e calar a boca dessa lambisgoia. Então, é disso que se trata, Vamos ouvir agora e eu vou reagir com essa... Eu vou responder como se fosse ela perguntando para mim. Então, não dá para chegar nos Estados Unidos com as 4 patas no Congresso americano, né, e dizer tudo que a gente pensa. Mas eu ia dizer mais ou menos da forma que eu vou dizer aqui, vocês vão comparar. Depois vocês assistam de novo o que ele disse e assistam de novo a forma como eu responderia. E aí vocês tirem as conclusões, porque é o seguinte... O cara chega para vocês e fala que Cuba não é uma ditadura. Depois de 40 anos, um refugiado cubano tem a oportunidade de ir no Congresso americano, ele começa... Aí você vai ouvir uma lambisgoia comunista dizer que Cuba não é uma ditadura, não, que lá é uma democracia maravilhosa. Democracia lá no Brasil, em 64. Mas Cuba não, Cuba é ditadura, né? No Brasil. Agora, Cuba não, Cuba é democracia, né? Então, vamos ver como talvez eu respondesse aqui um pouquinho diferente. I should have spent last night studying the pronunciations rather than my... Well, it's Fee Gay, and I know you're a very big LGBT supporter, so Fee Gay Redo. I am, in fact... Não é isso aqui, tá vendo? Isso aqui não é motivo de piada, não fazem graça esses caras para a molecada, para os jovens. Eu não entendo esse negócio. Essa mulher falou, a senhora não sabe pronunciar o meu nome? Eu entendo, né? Porque a senhora não fala português. Eu me dei o trabalho de aprender o seu idioma, né? A senhora não teve o mesmo trabalho. Afinal de contas, o Brasil é um país muito insignificante. Então, é óbvio que a senhora, deputada congressista, não vai perder tempo de aprender o nosso idioma, mas é Figueiredo. Vamos em frente. LGBTQ rights. Thank you very much for noting. É isso, muito obrigado. Sou mesmo defensora dos direitos LGBT. Eu ia dizer, bom, infelizmente, né, minha senhora, eu lamento por isso, porque defender direitos dos seres humanos, seja eles de que tipo forem, é um ato cristão. Então eu não preciso pegar uma bandeira de movimento nenhum para defender esse movimento, desde que eu seja um cristão, eu já faço isso, é intrínseco. Foi isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, ensinou. Então agora a senhora pode me perguntar. Então assim, alguém ainda vai ouvir o vídeo e pode dizer assim, não, mas vocês não falariam assim não. Vai ver o meu depoimento que eu fiz quando me condenaram aí a 5 anos de cadeia e 100 mil reais de multa por causa daquela porcaria que eu não posso falar aqui. Vai ver se não foi desse jeito exatamente que eu respondi. Coloque aí no Google nos meus depoimentos na Polícia Federal. Não, você fez desenho animado. Não, eu não fiz porcaria de desenho animado, antidemocrático nenhum. Eu dei uma aula explicando a diferença entre um golpe e uma intervenção. Eu sou um professor. E o negócio lá, eu falei, não, o negócio não existe, aquele tal coisa que não pode falar. Não existe, quer dizer, eu disse claramente. Então, assim eu falaria com qualquer jaguatirica como essa aqui. Mas vamos lá. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Figueiredo, close enough? Good job. I have a Good few simple job, questions. bom trabalho. We appreciate simple answers, and I know the chairman would like to get us out of here by noon, so maybe we can explain this. Desculpa, Can we agree, you and I, that the 1964 to 1985 military government was an anti-democratic regime responsible for killing hundreds of political opponents? It depends. Não depende.
Ela perguntou se o movimento antidemocrático, o regime militar democrático matou centenas de pessoas. Eu diria, não, senhora congressista. Não, senhora, isso não aconteceu. Ah, mas eu fiz isso no meu depoimento. Ah, você falou. Eu falei, não, senhora, não falei nada disso, não. Mas você falou. Não, eu falei muito, muito e muito mais do que isso. Não, essa é a versão da esquerda, a qual a senhora faz parte. Se a senhora me der licença, eu vou responder. Senão eu vou ficar calado porque, né, você não vai ficar me interrompendo e cortando o raciocínio. Não, o Brasil sofria uma tentativa da implantação de uma ditadura comunista, graças ao avanço da União Soviética, processo pelo qual os Estados Unidos passou também. E para evitar a implantação de uma ditadura comunista no Brasil, as nossas Forças Armadas reagiram democraticamente, graças à ação do Congresso, com o apoio dos Estados Unidos, para impedir que uma ditadura aos moldes de Cuba, da China e da Rússia fosse implantada no Brasil. Portanto, essa afirmação de que o regime militar era uma ditadura que matou milhares de pessoas também é equivocada. É apenas a versão da esquerda, dos inimigos, dos bandidos. Milhares de pessoas? Que milhares de pessoas? Como é que os Estados Unidos da América, os quais a senhora representa aqui no Congresso, como é que os Estados Unidos da América lidam com os terroristas? Né? Os inimigos dos Estados Unidos. Não é em Guantánamo? Não é isso? A Al-Qaeda, o Bin Laden, todos os terroristas que os Estados Unidos prendem ao redor do mundo, os americanos fazem o que exatamente? Qual é a diferença do que os americanos fazem hoje com os seus terroristas do que o Brasil fazia com os terroristas do passado? E matou milhares de pessoas. Essa afirmação é absolutamente mentirosa e equivocada. Era uma guerra, algumas centenas de pessoas foram mortas ao longo de mais de 20 anos, né? O que é um número absolutamente insignificante perto do que qualquer ditadura comunista matou no mundo. Né? Então, isso é absolutamente mentira. Essa é uma afirmação mentirosa. You can't compare. Vocês percebem que não tem nada a ver com o que eu falo. Né? E óbvio que o objetivo não é estar lá para falar sobre isso, é falar sobre a perseguição aqui, mas essa é uma oportunidade que a gente tinha de dizer, Cuba é uma ditadura comunista, salve a gente. Não é falar, não, mas Cuba é uma revolução bonita, maravilhosa, democrática mesmo, entendeu? São coisas muito diferentes, pessoal, vamos lá. Aí ele está falando, você não pode comparar o que estava acontecendo lá, né? Na época, What was happening in 68, né? 1968, as the professor here can better explain, to what was happening, for example, in 1979. When my grandfather was president, for example, he already... Quando meu avô era presidente, e, por sinal, um grande homem, um homem democrático, um homem de bem, um patriota que impediu que o Brasil fosse dominado por comunistas. Que o Brasil fosse hoje uma ditadura comunista igual à China, que a senhora defende, igual a Cuba, que a senhora defende. Foi esse o trabalho heróico que o meu avô realizou. Então, como ele é um montinho de estrume e não falo eu em nome do avô dele, que era um frouxo que entregou o país nas mãos dos bandidos depois. Mas eu não permitiria que difamassem o meu avô na minha frente dessa forma. Como se ele fosse o antidemocrático. Então, todo o heroísmo do regime militar se acabou. E na frente de uma lambisgoia dessa de esquerda, principalmente. Got in power with the AI-5, which was a very undemocratic act. It was not in place anymore. First, ele chegou ao poder pelo AI-5, foi um ato antidemocrático. Antidemocrático, por que antidemocrático exatamente? Se o Brasil vivia um momento perigosíssimo de tomada do poder por comunistas, por terroristas comunistas. Por que o governo não podia lançar um ato institucional para controlar o problema do país? Onde é que está isso que é um ato antidemocrático? Porque na cabeça do menino aí, eles perseguiam as pessoas, perseguiam jornalistas. É o seguinte, esse tipo de pessoa que o Figueiredo acha que era perseguido, vocês percebem que ele concorda com a mulher, em parte. Desculpa. Ele realmente acredita que as pessoas eram perseguidas por causa do ato inconstitucional, o AI-5, antidemocrático. Mas será que tem algum jornalista da Al-Qaeda, do Hamas,
passeando pelos Estados Unidos livremente? É assim que funciona? É assim mesmo? Quer dizer, ou a gente trata terrorista como terrorista, ou não. E o regime tratava terrorista como terrorista. Isso não é perseguir inocente, nem matar inocentes. Era uma guerra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Thing that he did was to give amnesty to political prisoners. We have Sim, olha lá. A primeira coisa que ele fez, querendo dizer que ele foi bonzinho, ele anistiou aquelas pessoas. Vamos dar o seguinte, ele anistiou aqueles grandes criminosos. Grandes terroristas foram anistiados graças à bondade do meu avô. Está vendo? Então a senhora está confundindo as coisas. Ele não era um homem antidemocrático. Ele perdoou grandes criminosos, grandes terroristas. Será que os Estados Unidos fazem isso? Os Estados Unidos da América perdoam os seus terroristas dessa forma e anistiam eles de todos os crimes? Pergunta para a senhora, congressista. Vamos lá. had free speech. We had the Let's try Supreme to keep Court this working. simple. I'm trying to answer your question. So you disagree that the Então, assim, deixa a mulher interromper ele não completa o raciocínio, porque também não consegue, né? É assim, porque é um banana, né? Então, vamos. Aí ela pergunta, então você discorda que o governo militar era um regime antidemocrático? Well, it's a nuanced answer, like I just said. Part of it É uma pergunta de nuance, não tem porcaria de nuance nenhuma. Só tem a versão dos bandidos e a versão real. Não tem nuance nenhuma nessa história. Desculpa, pessoal, eu não estava fazendo vídeo por isso. Perdão. Em parte sim, em parte não. Não que em parte sim. Todo mundo que viveu no regime militar como eu vivi sabe que nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu com as pessoas de bem. Nada. Nada. Quem foi perseguido? Terroristas. Do mesmo jeito que os americanos perseguem os terroristas hoje no mundo. E isso aí é... Então os Estados Unidos são antidemocráticos, é isso? Porque perseguem terroristas? Que conversa é essa? Isso é conversa de bandido. E aí, obviamente, é um frouxo desse moleque não consegue responder à altura. Né? Não está lá para isso, está lá para falar para liberdade de expressão. É isso mesmo, na cabeça dele ele acha que ele tem que lutar por liberdade de expressão em Cuba. Né? Só na cabeça infantil de um moleque desse é que adianta você lutar por liberdade de expressão numa ditadura comunista como a brasileira. Né? Só na cabeça infantilizada de um moleque desse. Vamos lá. yes, part of it no. Okay. Do you agree that they killed? Parte sim, parte não. Não teve parte sim. O regime militar era um regime democrático de militares que tomaram o poder, assumiram o poder, não tomaram, assumiram o poder para impedir que comunistas, terroristas, subversivos bancados pela União Soviética tomassem o poder no Brasil à força contra a vontade do povo. Então, os militares assumiram o poder a pedido do povo. Portanto, um regime completamente democrático. É isso que a senhora precisa saber e a senhora não sabe. A senhora apenas ouviu falar da versão que os bandidos contaram para a senhora. Hundreds of political opponents? Some of them, yes, and some of Você concorda que eles mataram centenas de pessoas? Não. Não. A não ser que a gente chame de terrorista de pessoas, né? Que nem a Globo faz, né? They killed hundreds of political opponents? some of them, yes, and some of them in the guerrilla as well. Aí But sim. I don't think that's the purpose. Aí sim, matou em guerrilha, matou porque estavam fazendo atentado à bomba, terroristas. E foram 100 e pouco, 400 pessoas, se eu não me engano, ao longo de 20 anos. Que regime, isso é menos do que morre uma semana em São Paulo, trocando tiro. Quer dizer, isso é uma piada. Chamar isso de uma ditadura quando a gente tem do lado esse monte de ditadura comunista espalhada por aí e eles defendem a esquerda socialista comunista. É inacreditável que o cara não fale um negócio desse quando tem oportunidade. Quer dizer, eu fico doente de ver. Ainda mais falando de alguém que era da minha família, do meu avô, né? What we're talking about here. This is not a hearing about the history of Brazil. It's about what's happening Okay, now. so let's move on. Do you believe... Tá vendo? Ele falou besteira de novo. Porque não, isso não é a respeito da história, é o que está acontecendo agora. Errado de novo, falou bobagem outra vez. O que está acontecendo hoje, ele deveria falar o seguinte, aqui, congressista, minha senhora,
Eu vi que a senhora não sabe absolutamente sobre a história, nada sobre a história brasileira. Isso que está acontecendo agora, nesse momento, é reflexo do que aconteceu na época do meu avô. Infelizmente, meu avô anunciou criminosos que tomaram o poder em 1985 e implantaram essa ditadura comunista disfarçada de democracia que governa o Brasil até hoje. É essa mesma ditadura que está perseguindo as pessoas hoje. Graças à bondade do meu avô, que tentou ser democrático com criminosos e ninguém pode fazer isso, tá certo? Aí ela vai falar aqui sobre eleição, essas coisas eu não vou ficar comentando, porque vocês já viram e vocês já sabem. Vocês já viram as respostas by the way, no. Vamos. By the way, history does dictate what a democracy looks like, as I noted in my opening remarks. So history is very, talk about very Vargas. relevant. Yeah. Do you believe... Então ela está falando que a história é muito relevante. Sem dúvida, congressista. Exatamente isso. A história é extremamente relevante. A União Soviética tentou implantar uma ditadura comunista no Brasil que foi impedida heroicamente pelo meu avô e os seus parceiros. Essa é a versão. Essa é a versão. E eles combateram terroristas comunistas ao longo desses 20 anos. Ninguém, absolutamente ninguém de bem, pessoas honestas, nenhuma jamais foram perseguidas. Esse é o ponto. Né? Então a história é importante mesmo. A história é importante mesmo. Se não fosse, né, os americanos não estariam combatendo os comunistas no Vietnã. Né? Por que os americanos saíram do Vietnã? Porque pessoas como a senhora contaram a mesma história, de que os comunistas é que eram vítimas, coitadinhos. Não é isso? Para que vocês hoje assumissem o poder do mundo, o controle do mundo. Vamos lá. that the 2022 elections were in fact free and fair? I do not. Então tudo bem, ele acredita que as eleições foram justas e limpas, né? Ele falou que não acredita, né? Como grande parte dos brasileiros. Aí você acredita que as Forças Armadas brasileiras então deveriam ter agido para apoiar o presidente Bolsonaro? Aí tem que fazer piada, porque a mulher não sabe falar o nome do Bolsonaro. A gente também não sabe falar inglês, né? Muita gente não sabe e não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles acham que porque eles falam inglês que eles são muito... né? Eu falo também um pouquinho, normal, como todo mundo aí, mas a gente não pode se achar mais inteligente que os outros porque sabe falar outra língua. Pelo amor de Deus, pessoal. Draft decree. Who? I'm sorry? President Bolsonaro's, do you believe that the Brazilian armed forces should have acted to overturn the 2022 election results? I do not. Okay, so even... Pergunta mais besta, né? Você acha que as Forças Armadas deveriam agir para anular as eleições, apoiando o presidente Bolsonaro? Falou primeiro o seguinte, as Forças Armadas... elas não têm vontade própria congressista. Como aqui as americanas, elas têm um chefe, não é isso? Elas não têm um líder, não obedecem às ordens de um líder? Sim. Não é o presidente da República? Sim. E ele pode acionar as Forças Armadas contra o povo? Não, não pode. E se o povo estiver precisando de ajuda? O presidente tem que ouvir o povo ou não? Então, ele estaria, se ele fizesse algo desse tipo, ele estaria fazendo a vontade do povo, porque a senhora aparentemente não sabe que foram milhões e milhões e milhões de brasileiros no maior movimento da história do mundo, pedindo para que o presidente fizesse isso, acionasse as Forças Armadas, e mesmo assim ele não fez, porque foi traído pelas Forças Armadas. Mas, de qualquer forma, se isso ocorresse, era a pedido do povo, porque era o povo que não estava concordando com o resultado. Não o presidente da República, o presidente Bolsonaro, tá certo? Ele não consegue falar nada, porque ele não tem interesse em defender o presidente Bolsonaro. Ele não tem nenhum interesse em provar que o presidente Bolsonaro é um homem de bem, um homem democrático, um homem inocente. Né? Ao contrário, ele insiste em todas as falas dele e deixar transparecer que o presidente realmente não é um cara democrático que fala muita besteira, que nem ele fala o tempo todo no canal dele sobre o presidente Bolsonaro. Even though you don't believe them to have been fair and free, you don't believe that the armed forces, you believe they properly acted in not acting to overturn those results. Madam Congresswoman, are you familiar with the report? Assim, as Forças Armadas não fizeram nada, não tem nada a ver com as Forças Armadas, tem a ver com o que o povo queria. Era isso que ele deveria ter falado. A senhora sabe que as Forças Armadas disseram que não pode confiar no sistema? Sabe disso ou não? Sabe ou não sabe? Sabe? Então, o povo sabe, e o povo foi às ruas querendo uma solução.
support of the military on the elections of Brazil? Yes, but So what do you think they should have done no. when they I get realized to that ask the Brazilian questions. elections It's a was? simple, do you believe that the armed forces acted appropriately? I do not. Se as Forças Armadas agiram de forma adequada, ele fala não. Isso quer dizer o quê? Não, provavelmente o que ele está querendo dizer é que eles deveriam ter interferido, né? A resposta é a seguinte: não, porque as Forças Armadas não têm que agir como elas acham que devem agir. Deve agir a comando do povo. É assim que a coisa funciona. O povo manda, eles obedecem. Mas ele não consegue explicar isso, né? And let me just read a few statements by former President Bolsonaro. Isso aqui é grotesco, né? E ele não consegue defender o presidente Bolsonaro. These are quotes. Elections won't change anything in this country. It will only change on the day that we break out in civil. Então pronto, essa frase aqui que o presidente falou, logo depois do golpe, né, disfarçado de democracia lá das diretas já, né? Quando os comunistas tomaram o poder, o presidente falou claramente, do jeito que o Figueiredo falou, vocês entregaram o país nas mãos de criminosos, vocês vão se arrepender. E o presidente Bolsonaro disse a mesma coisa. Não há o que ser feito. Ou nós iniciamos aqui uma guerra civil do povo contra esses inimigos da vida humana, inimigos de Deus, contra os comunistas, ou todos nós vamos morrer e ser escravos, que é o que está acontecendo hoje. Não é isso que está acontecendo? E eu não vou ficar falando do que aconteceu no Sul, não vou ficar falando. Né? Cada um que acredite no que quiser. E, infelizmente, eu não posso falar mais nada sobre isso. E ele falou, infelizmente, enquanto não houver uma guerra, não vai ter solução. Pergunta para congressista. Quando o presidente Abraham Lincoln insistiu em manter a guerra civil americana, dizendo que seria a última das guerras, né? E unificaria o país, quer dizer, ele está errado também, o presidente Lincoln também é um homem antidemocrático. Pergunta para a senhora, não, eu estou perguntando ao Bolsonaro, pois é, o Bolsonaro é igual ao Lincoln, só que numa escala muito maior, um líder muito maior do que o Lincoln. Se o Lincoln podia manter uma guerra, por que não o presidente Bolsonaro? E a diferença é que o Lincoln enfrentava uma guerra de irmão contra irmão. Irmão contra irmão. O presidente Bolsonaro estava enfrentando comunistas, terroristas, que vocês colocam em Guantánamo, em Cuba. Não é isso? Agora, vocês tratam os terroristas de vocês como vocês acham que devem e querem dizer para nós, para o brasileiro, para o presidente Bolsonaro, como ele deve tratar os terroristas do país? Porque vocês insistem em chamar esses terroristas de pessoas inocentes. É isso? Vamos lá. War here and do the job that the military regime did not do, killing 30. Por quê? Porque o regime militar não matou ninguém, matou 400 pessoas em 20 anos, um número insignificante, que não dá para comparar com as mortes de ditaduras comunistas por aí, e ele falou que tinha que matar lá 30 mil pessoas, uma guerra de verdade. Deveria acontecer uma guerra para a gente libertar o país definitivamente. É uma fala drástica e radical? Não tem dúvida, mas é a fala de um soldado. Se fosse assim, soldado não ia para a guerra, porque ele vai para a guerra para matar os outros. Não é isso? Os americanos mataram 500 mil na Guerra Civil Americana. E a mulher vem falar de 400 pessoas mortas aqui. Então aqui é ditadura, mas a Guerra Civil Americana não é. Que conversa é essa, né? If some innocent people die, that's fine. In every war, innocent people die. Agree or disagree with that statement? Ele falou o óbvio. Pessoas morrem em guerra e é isso. Para ter paz, a gente tem que ter guerra. Não foi isso que o Lincoln falou? Então tá, é isso. Então, a senhora acha que o presidente Lincoln está errado, é isso? Statement is from 1994 and I completely disagree with it. Discorda totalmente, ele discorda. Eu não vou falar o que eu acho, né? Estou só falando, eu não posso falar, né? A gente discorda totalmente, ele discorda. Ele está dizendo que o presidente Bolsonaro está errado. Que numa guerra não é assim que se luta a guerra. Não é. E que nós vamos acabar com a ditadura de Cuba, com a ditadura da Coreia do Norte, com flores. Com flores, né? Tá errado o que o Bolsonaro falou. Ele é que tá certo. Vocês entendem o seguinte, eu já falei sobre esses caras o que eu tinha para falar. Agora, nosso ponto é o seguinte, tem solução esse país? Sim, desde que a gente comece a contar a verdadeira história do país. Desde que a direita aprenda a responder
como se fosse de direita, não como um frouxo desse esquerdistazinho respondendo para uma outra comunista. Quer dizer, discorda totalmente do presidente Bolsonaro, tá aí a fala, né? We're very familiar with the statement. Yes, he made it. Então ela falou, você está muito familiarizado com essa afirmação do presidente Bolsonaro, né? Ele falou, sim, ele falou isso como membro do Congresso, But then years later, as a presidential, mas depois como candidato presidencial. he disagree. refused to disavow that statement. So you agree or disagree with that? Ele discorda completamente, né? Discorda completamente. Está ali com o Eduardo, né, que está dando toda essa oportunidade para ele, porque ele sozinho não está fazendo nada, só idiota mesmo, retardado, que acha que esse merdinha está fazendo alguma coisa. Ele está aí graças ao presidente Bolsonaro e ele está aí atacando o presidente Bolsonaro. Vamos lá. Ele não é capaz de falar uma palavra em defesa do presidente. O contexto era outro, minha senhora. Era de Guerra Fria. Era de uma invasão soviética, da expansão soviética sobre a América Latina toda. E que meu avô e outros militares heróicos fizeram no passado foi impedir isso. E o presidente Bolsonaro justamente queria evitar que esses terroristas tomassem o poder. Daí a fala dele. Completely disagree with that. Okay. Não foi isso que os americanos foram fazer lá no Irã? Porque tem armas nucleares, que todo mundo sabia que não tinha. Não vai lá e não mata, enforca o outro lá. Aí pode. And then he went on to say, I have three alternatives for my future: being arrested, killed, or victory. Exatamente, o presidente Bolsonaro fez essa afirmativa. Só sai daqui vivo ou morto, né? Preso eu não vou, né? Não foi isso que ele falou? Eu vou dizer o seguinte, então, congressista, isso prova o grande homem que é o presidente Bolsonaro, sofrendo uma ameaça absurda que ele veio sofreu todo esse tempo, sabendo da tentativa ilegítima de tirarem ele do poder, de tirá-lo do poder. Ele gritou, como o nosso grande imperador do passado gritou, independência ou morte. Ele deu um grito de guerra dizendo, eu só saio daqui morto, vou lutar por esse país e por essa liberdade até o fim, porque ele realmente é um homem heróico. Do you agree or disagree? Porque ele sofreu uma tentativa de assassinato. Eu não sei se a senhora está por dentro disso. Essa mesma esquerda que a senhora está querendo defender tentou assassiná-lo. Né? With that statement at the time that he made it. Well, I think he has a very high chance of being arrested, but I disagree with this. Ele acha, o que ele prefere falar é isso, que o presidente tem grandes chances de ser preso. Mas ele, que está lá nos Estados Unidos, que nada pode acontecer com ele, ele não é capaz de dizer. Ele tem grandes chances de ser preso, por isso, injustamente, por pessoas, isso, que dominam o país. Não, ele não é capaz de dizer isso. Quer dizer, eu tenho que falar aqui, né? Porque um merdinha desse não consegue. Eu discordo dessa afirmação. Quer dizer, como discordar dessa afirmação? É como se você for para a guerra e falar, não podemos matar ninguém na guerra. Acknowledgement that he might lose the 2022 election. I think he expressed his distrust on the electoral system since the beginning. A esquerda avança. A esquerda avança, com a sua ajuda. Né? E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias, controle da mídia, das universidades, das escolas. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. In 2018, then presidential candidate Bolsonaro called Colonel Ustra a national hero. Would you agree or disagree with that? I don't have enough information to answer that question. Okay. And in O nome disso aí é covardia, né? É covardia. Porque qualquer um que lê, né? Mas estamos proibidos de falar sobre isso no Brasil. Isso prova que o Brasil não é um país livre. Se fosse, nós poderíamos defender a verdade histórica que a senhora acabou de dizer que deve ser office, he defendida. reinstated commemorations of the 1964 military coup and openly. Então, essa informação é da senhora também, porque não é assim que o povo brasileiro trata esse período, que eu não vou ficar falando do que é aqui, tá bom? Tá assim, pessoal, não vou me estender mais. Agree or disagree with that? Agree.
Thank you. It was a counter coup against a communist coup. So, Aí sim, né? we did not want a communist to be part of Brazil as it was in Cuba and other countries. But I do not agree with the route that several leaders in Brazil took for many, many years. And I come from a family that has been fighting for democracy for a long time, and that's the legacy of my grandfather, restoring for democracy in Brazil. So I'm very supportive of that. I appreciate your family's efforts at restoring democracy and upholding democracy. And just because you have pointed out earlier on one of my particular interests, I wanted to bring to your attention public remarks that I'm sure you have heard the former president say attacking the LGBTQ community. One example being that he stated he could never love any of his children if they were gay. Do you find such comments harmful to marginalized communities in Brazil and ultimately to a Brazilian democracy? Well, I don't agree with these remarks, but I'm not here to defend President Bolsonaro. I'm here to defend free speech. Okay, I'm not asking you to. My question is, with all due respect, let me this finish is my not question. a inquisition of But it's a a hearing former about president. democracy, and I just want to know whether the witness believes that those kinds of statements are supportive of a democracy. I don't think they're nice statements, I but don't I think think they're the witness protected. needs to answer that. I think we've veered so far away from the purpose of this. I mean, I can talk about, Bom, aí now a I learned conversa mole. from this. Enfim, é isso aí. Isso daí é que eu queria mais ou menos mostrar para vocês, para que a gente entendesse o seguinte: nós estamos falando para que a gente forme uma nova geração que vai entender de fato o que aconteceu. E se a gente transformar as falas de um general no meio de uma guerra, de um combate, ou de um soldado, e trazer essas falas para o nosso momento, elas vão parecer grotescas. Mas para quem está no meio da guerra, o cara dizer, não, eu vou lá, ele matou todos os inimigos sozinhos ali, né? O cara é tratado como um herói, não é isso na guerra? Agora, se você tirar isso do contexto e você dizer aquele cara matou 20 pessoas, então ele é um assassino, malvado. Então, tudo que o presidente Bolsonaro falou no passado tinha a ver com o contexto, né, da época, com o contexto. Então, a gente não pode descontextualizar isso. E esse cara, em nenhum minuto, ele se preocupa em explicar isso, do jeito que eu expliquei. Então, os grandes generais americanos também são antidemocráticos porque lutaram contra comunistas, mataram comunistas, então eles também são antidemocráticos. É isso que a senhora está dizendo? Então, esse é o presidente Bolsonaro, um grande herói brasileiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre outras falas aqui, porque a gente não pode. Tá bom? Então, era mais ou menos isso, pessoal. Acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas a gente vai fazer vídeos mais curtos, eu prometo. Eu realmente vou fazer. E a questão só é a seguinte: eu precisava fazer alguns avisos. E agradecer algumas pessoas que estão sempre rezando pela gente aqui. A Vanessa vai fazer aí essa função. Então, eu aviso vocês assim que for possível. Perdão. Esses aqui são os números vendidos até agora da Rifinha, que vocês podem nos ajudar para a gente continuar o nosso trabalho. Falta tudo isso aqui verde ainda para ser vendido, tá bom? Então, obrigado aos amigos que estão nos ajudando. E aí vocês podem, é só que mandar uma mensagem para a Vanessa aqui, nesse telefone, R$20 cada número, vocês nos ajudam. E além de concorrer a um abraço, no final a gente dá aí a gente vai tentar dar um brindezinho para vocês, uma coisa que vocês quiserem, que vocês acharem que é legal, tá bom? Bom, obrigado a todos, espero que vocês tenham chegado até aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato. Nós vamos reagir sempre às falas dessas pessoas, porque se nós temos representantes de direita que de fato ficam dodóis, e não se preocupam em defender de verdade os nossos ideais, têm vergonha da guerra que a gente enfrentou, está aceitando aí o discurso agora do cachaceiro do demônio de 9 patas, que não pode comemorar, não sei o quê, aí, enfim, aí nós já sucumbimos muito antes do final dessa guerra, tá bom? Então, de novo, para quem não entendeu, às vezes eu esqueço de explicar, é só mandar aqui uma mensagenzinha nesse telefone da Vanessa, vocês falam o número que a gente quer e eu vou marcando aqui, tá bom?
Obrigado a todos, pessoal. Fiquem com Deus. A gente volta a fazer vídeo agora com bastante frequência, se Deus quiser. E tudo vai depender da ajudazinha aqui, da ajuda dos sócios do canal que vão manter o nosso canal. Quanto menos ajuda a gente tiver, menos eu vou poder me dedicar ao canal, vou ter que me dedicar ao curso de fato, que eu gastei aqui 1 hora. 1 hora eu faço uma aula, uma mega aula no nosso curso, e as pessoas que esperam há tantos anos gostariam de estar fazendo, e eu não estou para dar continuidade ao nosso trabalho no YouTube. Então eu espero contar com a colaboração de todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos. A gente segue no trabalho aí. Começando do zero novamente, né? Salve Maria.